Boa noite. Boa noite a todos. Ana Paula aqui já entrou. Ana, me solicita, por gentileza, faz uma solicitação para participar aqui do vídeo. Você consegue me escutar? Agora chegou aqui. Olá, Carol. Oi, tudo bom? Tudo bom? E você, como é que tá? Tudo jóia, graças a Deus. Coisa boa. Que bom que deu certo. Eu saí daqui que o negócio não dá certo. Oi. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre empoderamento feminino e advocacia militante, né? Esse tema é tão gostoso de se falar, tão instigante, né? Soube que você é entusiasta, né, no assunto, né? Demais, levanta demais a causa. Não é verdade? Uma delícia tratar. Ana, eu quero te dar as boas, eu agradecer pelo convite. Eu que agradeço. A ATP, ela tá bastante, né? Principalmente esse canal para compartilhar qualidades, realmente programar lives, principalmente durante esse período, né, em que as lives se tornam melhores amigas, né? Em que o É, social ele se faz necessário. Então, verdade. Eu acho que foi uma grande sacada que a TP teve de fazer isso. O Leonardo Camilo está de parabéns aí. Foi um né? entusiasta nessa questão das lives. Eu acho que quem fez mais live foi a ATP. Se você fizer as contas e as contabilidades aí, eu acho que todos os dias, eu acho que quase todos os dias a ATP faz uma live diferente. E eu acho que foi isso que não deixou com que muitos advogados ficassem, talvez, arredios com a questão de estar distante da justiça do trabalho, estar ali. Quem é militante sabe que é um vício. E eu sinto enormemente uma falta de estar no fórum todos os dias e ver pessoas e lidar com pessoas. A militância é muito gostosa, né? Eu, como nunca pensei em ser outra coisa a não ser advogada, eu acho que para mim isso foi assim, logo no início, eu acho que me chocou bastante. E aí eu procurei outras coisas para me interter, para não pensar tanto na questão. É tanto que logo no início eu não consegui parar de vir para o escritório. Então todo mundo mandava ficar em casa, eu era uma coisa, não conseguia, eu me sentia mal de não estar em casa, de estar em casa e não estar no escritório. E aí eu acho que melhorou do meu psicológico, veio melhorar de um mês para cá, mas no início foi muito difícil. Bem difícil mesmo, né? Ana, pedi só uma licencinha para registrar para vejo Leonardo Camilo. Muito obrigada. Eu agradeço, Leonardo. Ele agradece a nós duas pela oportunidade de ajudar. Eu que Pô, agradeço. nós que agradecemos a oportunidade de debater. Se possível, fixar o tema da live. Eu vou tentar, viu? Eu sou meio matuta com isso, mas eu vou tentar. Pois bem. Ana, então, deixa eu te apresentar, né, Ana? Ana, você é advogada, Isso, professora, mestre em psicologia da educação pelo ISLA, né, em isso. Portugal, mediadora certificada pela OAB Pernambuco e pelo E IC, CFML. é isso? É um instituto de certificação de Portugal também. De Eu fiz Portugal. mestrado, pela própria OAB daqui, Soraya, que é uma pessoa maravilhosa, ela incentivou muito quando a gente fez o curso de mediação a fazer essa certificação. E acredite você que eu fui para essa certificação achando que não passaria, como pessoas não passaram, enfim, foram 30 pessoas fazendo a certificação, acho que só 7 ou 8 passaram. E assim, para minha grande surpresa, eu passei, né? Eu até fiquei feliz de ter conseguido isso. Foi uma das últimas coisas que eu tentei fazer assim para dar um upgrade, né? Eu acho que desde que eu me formei, eu nunca parei de estudar. A bem verdade é essa. Eu acho que foi nunca parei. Eu sempre emendei uma pós em outra no mestrado e foi assim, era curso. Eu acho que o ano mais ocioso que eu tive foi o ano passado. Foi o ano que eu considero mais ocioso.
Porque aí eu me afastei um pouco de tudo para me dedicar ao escritório e à advocacia unicamente. Eu disse, não, vai ser um ano que eu vou tirar para me dedicar para a advocacia. E aí foi um ano que eu me afastei de quase tudo para me dedicar a isso. Então, Ana, hoje a gente vai falar sobre empoderamento feminino, né, na advocacia militar, especificamente sobre os aspectos comportamentais. E a área do direito na é bastante desafiadora, né? Aqueles que estão se formando, que estão entrando no mercado de trabalho. Para as mulheres, a dificuldade pode ser ainda maior, do ponto de vista, porque fazendo da advocacia feminina, na verdade, um tema de grande relevância, né, para alguns obstáculos na profissão. Então, embora Isso. elas já estejam conquistando cada vez mais espaço no mercado de direito, ainda temos muitos desafios que devem ser solucionados. Então, diante desse cenário, o que é que você enxerga como grande desafio pelas mulheres na advocacia militante? Olha, eu acho que eu entrei na faculdade há 22 anos atrás. Então, assim, era uma outra cultura, né? E cultura de você ser aluna, e eu tive um grande impacto com isso quando eu fui professora, porque eu queria que os alunos fossem exatamente o que eu era há 22 anos atrás. E aí você não... A coisa muda, né? Você tem que se apegar a certas coisas. Eu vou ser muito sincera, como eu disse no início, eu nunca pensei em fazer outra coisa a não ser a advocacia, eu sempre disse isso. E eu sempre tive muito amor pela advocacia, né? Então, eu me apeguei o status. Então, eu sonhava com minha carteira da OAB, eu vibrava com cada processo que eu ia, cada audiência que eu fiz. Mas a coisa lá atrás era diferente do que é hoje. Hoje a gente fala muito em empoderamento, e de um ano para cá, eu acho que a questão do empoderamento feminino tomou um upgrade muito grande. Mas há 20 anos atrás eu já me senti empoderada. Entendeu? Eu já me senti uma grande mulher e já achava que ia ser uma grande advogada e sempre parti por esse pressuposto. Por isso que eu acho que eu nunca parei de estudar, né? E eu não precisava, e é uma coisa que eu deixo muito claro isso, eu acho que para a gente ser empoderada, a gente não precisa dizer que é empoderada. Então, há 20 anos atrás, a gente nem falava nisso, não se falava no empoderamento das mulheres, mas eu já me senti empoderada por isso. Eu já me senti uma pessoa, lógico, sendo humilde daquilo que a gente faz, que eu acho que a humildade é tudo, mas eu sempre me senti que eu conseguiria fazer cada etapa da minha vida. Então, por vir de uma família humilde, sem ninguém na família advogado, então, para mim, cada etapa da advocacia foi muito árdua, entendeu? Quando eu entrei para ser advogada, quando eu passei na prova da ordem, então tudo foi uma conquista que você foi, uma batalha, era uma batalha. Hoje talvez seja mais fácil, mas naquela época, uma mulher... Então, era a maneira como a gente se vestia, isso influenciava até no nível de estágio, que os professores, até na própria faculdade, quando você se vestia na faculdade, você estava mostrando para o professor que você tinha. Então, desde a faculdade, a gente tem que batalhar por esse espaço, coisa que os homens não precisavam disso na época, mas a gente já precisava, porque era o modo que a gente se vestia, que determinava se a gente ia conseguir ou não um estágio na área. Então, para mim, eu acho que a questão, há 20 anos atrás, foi mais difícil do que é hoje, né? Hoje a gente tem um mercado de trabalho aí bastante lucrativo para quem quer, para quem estuda para essa área. Eu acho que o direito é muito bonito e você não pode se apegar a fatos pequenos. Você tem que fazer isso. Eu acho louvável fazer teses, eu acho bonito. Você entrar para aprender coisas que você já acha naquilo no cotidiano, é legal? Para o seu sustento, obviamente, que a gente vive da advocacia militante. Mas eu acho que você fazer uma tese e, de repente, você chegar a ter um êxito com isso, eu acho que é muito gratificante para a advogada. Entendeu? É muito gratificante para... Enquanto advogado, de você olhar para o cliente e fazer assim, o cliente olha para você e ele vê um aspecto muito assim, mas você é muito novinha. Né? Você é muito novinha. Eu fazia, mas eu não sou nova, sabe? Eu não vou lhe dizer a idade, porque eu acho que isso aí já está entregando, né? Mas eu não sou nova na advocacia. Mas todo mundo, quando olhava para mim, fazia, mas isso é uma criança, né? E ainda mais por ser mulher. Eu acho que a gente foi enfrentando barreiras e mais barreiras até chegar. Eu digo que eu enfrentei muita coisa para chegar onde eu estou. Entendeu? Muito preconceito, e aí era óbvio. Num estágio onde a gente disputava com um homem, não.
mas o homem é mais fácil de conseguir ter acesso às coisas do que as mulheres, entendeu? E às vezes, no próprio estágio, alguns profissionais, eles rebaixam às vezes as mulheres. Não, vai você, porque você é mulher, você vai conseguir com o juiz. Tá? E isso aí eu nunca concordei com isso. Eu acho que eu nunca me submeti a tal coisa para conseguir algo. Eu acho que a gente vai na educação, no conhecimento, e você consegue tudo. Agora, eu não vou ser, não vou usar um decote, não vou usar uma saia curta para conseguir um despacho ou coisa parecida. Mas a gente tinha isso na época, tá certo? Não sei se hoje é a realidade dos estágios, né? Mas na minha época, o estágio... E logo, há muito tempo atrás, o estágio era bem concorrido. Hoje, até pela questão do PJE, você tem uma coisa mais interna. Mas antigamente a gente tinha que estar, como estagiário, a gente tinha que estar no fórum de manhã até de noite para conseguir despachar as coisas. E essa questão de você ser mulher colocava você num patamar muito inferior. Verdade, verdade. Ana, eu vou só registrar aqui mais algumas coisas de Dani Janguier, que está aqui nos prestigiando também. A Andressa, também, Andressa, muito obrigada pela sua audiência. Luciana Pimentel, que é líder do Comitê Jurídico do Grupo Mulheres do Brasil. Luciana, é um prazer enorme ter um debate. Beijo aí para todo mundo que está nos assistindo. Na verdade, Dani, ainda consigo perceber, né, que o mundo dos negócios ele ainda é fortemente dominado pelos homens, né? Então, eu acredito que você citou, uma das dificuldades que a mulher enfrenta é de provar sempre. O mundo masculino é bastante conservador. Então, é muito comum nós sermos testadas, né? Inclusive no sentido de suportarmos algumas profissionais e situações de estresse, né? Infelizmente, a gente sabe que é comum a gente ouvir brincadeiras sobre aparência, cansada, né? E passar por esse momento e de assédio. Então, uma coisa que chama bastante atenção são os números de bacharel de advogadas em ordem. Embora eles sejam muito próximos, ainda consegue perceber que o espaço no direito é muito dominado pelos homens, né? Então, para atuais, tem um evento, por exemplo, um congresso, uma conferência, e a gente tem uma mulher nos representando nos painéis, né? Então, e infelizmente, às vezes, consegue perceber, né? Que, por mais que a gente essa briga de inclusão e que por espaço tem muito o que almejar, né? Muito. É por isso que às vezes eu ouço quando uma pessoa chega e fala assim, mas a gente já conseguiu muito. Eu acho que a gente não conseguiu nem 10% do que a gente poderia conseguir. Pois entendeu? Eu acho que a gente está muito além. É muito difícil hoje para você sair e logo de cara você montar seu próprio escritório. Se para mim foi difícil há 22 anos, há 17 anos atrás, tá certo? Eu fico imaginando para uma mulher hoje, ainda é difícil. É tanto que você vê que a maioria dos grandes escritórios são liderados por homens e não por mulheres. Né? A maioria dos grandes escritórios são liderados por homens. E aí essa cultura tem que modificar. Eu acho que a mulher que quer quer seguir a advocacia, ela tem que montar mesmo o seu escritório. Eu acho que tem que batalhar. No início vai ser ruim, você não vai ter aquela condição que você teria. A estabilidade como empregado, né? Que todo mundo fala assim, não, mas como empregado eu vou ter aquele fixo por mês e tal. Mas se você for bom e se você estudar, você sempre vai ter seu espaço garantido ali. E nunca se submeter a certas coisas que um chefe venha colocar para você. Eu tive chefes maravilhosos, como eu tive chefes péssimos, e eu agradeço muito a evolução que eu tive. E eu acho que é isso. Você batalhar pelo que você quer, pelo que você tá certo? O poder, ele se conquista, ele não se dá, tá certo? Eu acho que o poder é uma conquista. Então, ninguém nunca colocou na minha cabeça que eu deveria fazer algo. Eu penso e eu faço. Eu não preciso que ninguém chegue para mim e diga, você tem que fazer. Eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema de que as pessoas digam para mim, você tem que fazer. Quando fala essa frase, minha mãe diz muito isso. Quando fala a frase, você tem que fazer, eu dou logo uma ré, porque eu não consigo assimilar bem a questão de outra pessoa me manipular para conseguir algo.
eu sempre pensei por mim mesma, então eu sempre batalhei pelas minhas conquistas, eu nunca precisei passar por cima de ninguém, nem precisei me submeter a certas coisas, tá certo? Usar saia curta, ou ter que ir para um fórum porque eu sou mulher. Não, eu vou para o fórum porque eu sou capaz de despachar, eu sou capaz de fazer uma audiência muito bem representada, eu sei fazer uma audiência de 4 horas, eu sei seguir o processo e batalhar até o fim. Então, assim, e eu nunca precisei me submeter nem a juiz, nem a advogado de outra parte. Eu acho bonito isso, de você trabalhar na advocacia e trabalhar de uma forma que você se imponha como pessoa, como ser humano, e se impor como profissional. Eu acho que essa é a grande sacada de tudo. É verdade. Mas a gente ainda consegue perceber que tem poucas mulheres ocupando esses espaços de poder na área jurídica. Por exemplo, a gente teve a primeira mulher do TSE agora, que foi a Carmen Lúcia, né? Depois de 67 anos de história de corte, foi que a gente teve a primeira ministra como, presidindo, né, o TSE. Isso. Eu sempre tive um grande sonho. Meu sonho foi ver uma mulher presidente da OAB de Pernambuco. Né? Ainda chego lá para ver essa cena, não que eu acho que não estejam fazendo um bom trabalho, mas eu acho que o grande sonho da minha vida é ver uma mulher presidente, inclusive da Federal, do Conselho Federal. Eu acho que isso é importante. Já alcançamos algumas coisas, mas eu não digo que alcançamos muita coisa. Tem muita coisa para ser alcançada. Acho que tem muita. Por mais que a gente não esteja engatinhando, a gente não é minoria na classe da advocacia. A gente não é minoria. E eu acho que isso aí tem que. Eu acho que 2021, 2020 nem tanto, né? Porque a pandemia deixou a gente um pouco engessado. Mas que 2021 vem aí com carga total para que as mulheres possam alcançar. E eu acho que nós, enquanto advogadas, temos um papel social muito grande, né? De levar essa questão dos direitos das mulheres. Porque nós entendemos o direito, eu acho que é a nossa obrigação passar esse direito para as demais pessoas da sociedade, entende? Entendo, sim. Dentro desse contexto, Ana, que a gente estava com subrepresentação, no TJ aqui, por exemplo, tem 2 desembargadores, a gente tem uma desembargadora. Absurdo para mim, eu não me conformo com isso. Então, dentro disso tudo, o que eu queria saber, assim, o que você acredita que está próximo da realidade mudar? O que você acha? Não acredito que esteja próximo, é como eu te disse. Essa questão de dizer, porque vocês já alcançaram muita coisa, vocês já estão num patamar já diferente. Claro, estamos num patamar diferente, porque lutamos para isso, tá certo? Mas eu acho que tem muita coisa ainda para a gente conseguir na advocacia. E nesses cargos que eu falo, que são cargos mais altos, de direção, né? Hoje a gente conta nos dedos, em Pernambuco, um escritório de advocacia encabeçado por uma mulher. Eu acho que a gente conta nos dedos. Tá? A maioria são escritórios. Os grandes escritórios que a gente fala são liderados por homens, basicamente. E a gente conta nos dedos a questão das mulheres, né? E aí tem um preconceito. Você é solteira, isso, ela vai casar. Se ela casar e tiver um filho, como é que vai ser? Não vai prestar. Então tem esse preconceito também. E como eu estava até comentando ontem, eu disse, para mim foi muito difícil. Eu comentei hoje até aqui no escritório, o pessoal falando, não, porque tem um advogado aqui que teve um filho agora, e aí ele disse, a grande dificuldade para mim está sendo manter minha esposa em casa. Assim, para ficar. Eu disse, olha, no meu primeiro filho eu demorei 6 dias e voltei a trabalhar. Porque profissional liberal é isso. A gente não tem uma estabilidade financeira, então a gente tinha que voltar para trabalhar. Então, com o meu primeiro filho, há 11 anos atrás, eu tive que voltar com 5 ou 6 dias para o trabalho. E do meu filho mais novo, eu tive que entrar para trabalhar com 3 dias. Eu tive ele e com 3 dias eu já estava fazendo audiência. E imagine o que é, né? Fazer audiência e você ter... E ainda tem a questão da consciência, de você deixar seu filho em casa, né? Um pequenininho que nem se alimentar direito, se alimenta, e você tem que empurrar um alimento que não é o alimento materno, porque você tem que trabalhar, entendeu? E eu voltei rápido para o trabalho, acho que mais rápido do que todo mundo, né? Do normal. E essa eu acho que é a grande dificuldade da mulher advogada militante. É a questão da gestante advogada, sabe?
não se é respeitado o direito de uma gestante advogada. Isso eu falo, ele não é respeitado nos fóruns. Muitos juízes acham que isso é besteira. Mas, e aí eu vejo muitas vezes uma juíza, não, eu estou me sentindo mal, eu vou lá para dentro. Ou eu vou comer, porque está na hora de me alimentar. Mas se você pegar gestantes advogadas que estão lá no corredor, às vezes passa a manhã esperando a audiência, não se alimenta, não bebe água, tá certo? Porque fica temendo que chamem a audiência. Então, eu acho que é uma das grandes. Falta muita conquista nesse aspecto, sabe? Por mais que você diga, não, a OAB vai dar um suporte, tem a sala do advogado, mas nunca vai ser igual, sabe? Principalmente pra gente que tá. É comum você ver nos corredores da Justiça do Trabalho as advogadas com um barrigão enorme, se arrastando, na verdade, muitas vezes, né? E eu acho que falta a sensibilidade dos juízes, sabe? E eu até, antes da pandemia, eu tive uma audiência numa vara, e aí uma advogada chegou à última audiência da pauta. Isso já era 1 hora da tarde e ainda faltava 2 audiências para dela. E aí ela pediu, não, doutor, teria como antecipar minha audiência, e ele não foi sensível. Né? Eu acho que faltou sensibilidade, eu acho que é isso que falta, muitas vezes. E às vezes isso parte de uma própria mulher, às vezes uma própria juíza faz, não vou antecipar, por quê? Qual motivo? Questão, porque nós somos machistas, nós mulheres nós somos criadas, é uma questão cultural, né? Isso. Nós nascemos ela é extremamente machista. Machista demais. Eu não sei se meu pai ainda está, mas em algum momento passou, e eu nunca vi um tão machista como meu pai. Eu falo para ele, qualquer menino é extremamente machista. Né? Você vive numa sociedade machista muito machista. E aí, às vezes, o preconceito vem, por incrível que pareça, das próprias mulheres. Muitas mulheres, às vezes, elas são preconceituosas. E isso, eu presenciei uma juíza fazer isso, uma advogada gestante. Isso me deixou extremamente angustiada, porque chega uma hora que você tenta falar e você não consegue. Enfim. É aquela coisa, não, eu preciso beber uma água, eu preciso ir no banheiro. A gente sabe que a gestante, quando chega um determinado momento que a barriga cresce e tal, fica fazendo pressão, você precisa estar no banheiro constantemente. Eu, pelo menos, no final, ia 10, 15 vezes no banheiro. Mas aí falta essa sensibilidade das pessoas encararem isso de uma forma melhor. Eu acho que a gente precisa batalhar muito para conseguir, tá certo? Uma estabilidade aí para essas advogadas que são militantes. É verdade, é verdade. Na verdade, a mulher advogada está se preparando muito, né, para esses desafios profissionais. E, em sua maioria, elas são estudiosas, responsáveis, elas são cuidadosas no trabalho, E apesar da que tem, né, de cuidar de casa, filho, nada de trabalho da mulher, ela muito até tripla, sabe? E ainda assim, com todos nossos afazeres. Eu me lembro que no início, Carol, eu trabalhava 17 horas por dia, né? E eu fazia uma jornada tripla, porque eu tinha escritório de manhã, escritório à tarde, né? E quando chegava à noite eu tinha que dar aula. Eu dava aula de segunda a sábado. Tu imagina como era. Eu sei lá, às vezes eu largava. E depois que eu me tornei coordenadora de faculdade, ainda foi pior. Porque aí a responsabilidade era maior do que a de todo mundo. E quando todo mundo largava de 10, a gente não podia sair de 10 porque tinha que ficar até o final. E às vezes chegava em casa e chegava em casa exausta. Eu chegava em casa morta, querendo. E no outro dia tinha que estar acordado 5 horas da manhã. E tinha que estudar porque você estava fazendo pós ainda. Então, eu acho que eu não me acomodei nunca nessa questão de estudar para que eu tivesse uma capacidade e fosse reconhecida pela minha capacidade, sabe? E eu prezo muito essa questão de fazer. Claro que a gente erra, como todo ser humano erra, mas eu acho e acredito muito que ainda temos muito a conquistar. Não conquistamos nem, eu acho que nem 10% daquilo que merecemos, enquanto pessoa e enquanto mulher. As pesquisas até do IBGE mostram que elas estudam muito mais e capacitam muito mais. Talvez isso não seja de forma voluntária, porque
realmente exige que a gente se capacite, que a gente tenha mais domínio da matéria para que a gente consiga algum espaço, né? Verdade. Ela ainda é muito grande. Há Nossa, muito diferente de gênero. Que a gente... muito, muito. Eu acho que, do mesmo jeito, e acredite, existem ainda advogadas que sofrem ainda violência doméstica, não é só a sociedade, enfim. Você encontra advogadas que sofrem violência doméstica, tá certo? E eu acho que tá aí uma grande luta que a gente tem que abraçar, é exatamente essa. Não julgar. Eu acho que a gente tem muito essa questão da sociedade que julga demais, mas que entende de menos. Eu acho que está na hora da gente mudar os conceitos e parar de julgar as mulheres, porque primeiro se julga logo a questão de ser mulher, né? E ser mulher advogada eu acho que ainda é pior, né? Verdade. E a gente sofre um preconceito em relação a isso. Né? Eu sou entusiasta do direito penal, mas eu não advogo no direito penal, não sou praticante. Pego uma outra causa ali de amigo, de familiar, mas eu não é uma coisa que eu gosto. Mas a gente nota o preconceito quando a gente entra na delegacia. Você nota que somos tratados de maneira diferente, entendeu? A mulher tem isso. O homem, quando chega, que se impõe, já está de terno, aí já fala doutor, né? Quando a gente chega, ele já pergunta logo, o que é que você quer? Eu fazer o que aqui, né? Eu tenho certeza que o caso que aconteceu com a advogada na delegacia do Varadouro há umas semanas atrás, talvez se fosse um homem na porta da delegacia, o delegado talvez não indagasse o que ele estava fazendo ali. Mas como era uma mulher, ele se sentiu no direito de fazer, sabe? E por mais que ela não tivesse ali no exercício da profissão, como ela não estava, e a gente tem ciência disso, mas ela estava ali como pessoa, como mulher. E eu acho que a maneira como foi conduzida a coisa não foi legal, sabe? Eu acho que faltou muito a questão do corporativismo dos próprios advogados, que muitos, assim, começaram a julgar ela, e ela foi muito julgada. Né? Eu via pelos grupos de WhatsApp a quantidade de mensagens que passaram, indagando, mas já, porque ela estava ali, porque, poxa, não interessa porque ela estava ali, nem interessa o ato em si, como ela foi colocada para dentro da delegacia, a forma como ela foi, entendeu? E é como eu disse, talvez se fosse um homem, não tivesse sido daquela forma, sabe? E aí eu acho que a gente precisa mais na advocacia como um todo, e eu não falo só da questão das mulheres, mas e sim, das mulheres é mais corporativismo nosso. Eu acho que a gente precisa se unir muito mais e parar de julgar tanto e passar a ver o colega de trabalho, a ver aquela mulher advogada com os olhos de profissional, que ela está ali como profissional, ela está ali fazendo o trabalho dela, está ali tentando batalhar, né? E podendo fazer várias coisas, mas resolveu a advocacia. E eu acho a advocacia brilhante. Eu acho que é uma das áreas mais lindas que a pessoa pode seguir. E eu sempre encorajo as pessoas quando falam, mas você é advogada e você gosta, sabe? Muita gente reclama, mas eu particularmente amo, né? A advocacia é uma cachaça. Eu sempre falei isso. Ana, um comentário em que ela diz tem que mostrar que precisa da mesma língua, verdade. Eu não entendi, não. Luciana, ela comentou aqui que mostrar que precisamos falar a mesma língua. Isso. Eu acho que o que falta na gente é exatamente essa questão principalmente as mulheres. Eu acho que as mulheres advogadas precisam ser mais unidas. Que eu acho que ainda falta isso na advocacia. Eu não considero uma colega advogada uma inimiga ou eu estou disputando com ela porque eu tenho que ser melhor. Não, eu quero que todo mundo seja bom. E eu acho que a coisa mais maravilhosa para um advogado é você fazer uma audiência em nível. Um nível que os dois são bons, tá certo? E eu acho que é isso que falta um pouco, essa questão da união. Eu acho que falta isso. Falta o corporativismo na advocacia como um todo, mas eu acho que para nós mulheres, não estou me fazendo de vítima, nem gosto de vitimologia, mas eu acho que falta muito essa questão de abraçar o colega e dizer estamos do seu lado, né? Verdade, verdade. Me diga uma coisa, eu queria saber de você, na verdade, o que é que você consegue destacar uma conquista da mulher advogada? Você
dizer, não, esse aqui foi realmente um destaque. Nós conseguimos avançar com essa pauta. Olha, eu acho que, como eu te disse, né? Eu não consigo enxergar que os direitos foi concedido à advogada, eu não considero que foram grandes avanços, né? Como fala, não, porque você chega no fora e tem um estacionamento para gestante. Isso não é nada. Isso é o mínimo que se faz, sabe? Então eu acho que nós conquistamos ainda muito, mas muito pouco. Eu acho que a advogada precisa se impor mais para conseguir mais direitos, entendeu? Claro, eu acho que tem que ser muita coisa que deveria ser igualitária. Eu acho que o percentual de advogados na OAB, eu acho que deveria ser meio a meio, sabe? Eu acho que montou uma chapa da advocacia, eu acho que devia ter metade mulher e metade homem. Eu acho que deveria ser delimitado isso, deveria ser obrigatório isso, tá certo? Mas como eu te disse, são tão poucos os direitos que a gente conseguiu, que no estacionamento a gente conseguiu, tem essa prerrogativa hoje, que às vezes não é aceita, de ter a preferência, já que você é gestante nas audiências, mas que isso não é obedecido, não existe essa questão. Teve uma pergunta aqui. A senhora acha que as mulheres estão sendo contempladas pelas ações das associações? Que ações das associações? Eu não sei que ação é essa. Você sabe, Carol, qual é? Não, não entendi, na verdade, a pergunta. Eu acho que também não entendi. motivacionais, né? Certo. Pular a pergunta, aí a gente consegue compreender melhor. Hoje nós somos a maioria, né, da advocacia. A gente está galgando, mas a gente está ocupando, né, muito entusiasmo. Eu acho que hoje a gente está em 47% de mulheres na advocacia são mulheres. 47%, sabe? Então, eu falo, na verdade, não só na seccional, eu falo de um modo geral, nacional, a nível nacional. E eu acho que a gente está ocupando com muito entusiasmo, como o ambiente acadêmico, o serviço público. Hoje nós temos mais mulheres do que ontem ocupando posição de destaque, e atuando em áreas que eram predominantemente másculas. E aí, a exemplo da área tributária, direito penal, como você falou, ainda hoje a gente tem, né, essa predominância masculina. Eu acho, sabe, Carol, que uma das coisas que mais me doeu nas últimas semanas, várias coisas me doeram, mas assim, a questão que mais me chocou foi no dia que o presidente colocou os ministérios por trás dele para dar entrevista. E eu fui contar a quantidade de mulheres que tinham lá, e só eram 3. E eu não tinha parado ainda, eu sabia que na maioria era de homens, e eu fiquei pensando, como em pleno século XXI, já alcançamos tantas coisas, como é que existe ainda um ministério baseado em quase 80% de homens? 80 não, acho que mais, né? Só são 3 mulheres no universo. E aí eu acho que teve uma pergunta aí, se perguntou se eu fui já desrespeitada na profissão por ser mulher várias vezes. Várias, né, Ana? Várias. Eu acho que são incontáveis as vezes que como eu te disse, quando você chega no balcão, às vezes o funcionário da justiça, às vezes, eles olham para você de baixo para cima, e às vezes ele olha para o advogado e faz, diga, doutor, mas aí quando olha para você e faz, diga, você quer o quê? Então, assim, isso já me aconteceu por várias vezes, entendeu? E aí já chorei, já aconteceu de chorar e achar, por isso que eu não gosto de fazer audiência com mulher, mas isso já foi há algum tempo, mas já aconteceu. Já fui desrespeitada várias vezes. Nossa, várias. Um exemplo claro disso é a voz cortada, né? Então, às vezes a gente está falando e então as pessoas interrompem a fala cortam um pouquinho. Eu lembro que no período eleitoral nos Estados Unidos, com Trump e Hillary Clinton,
Alguém teve a ideia de contar quantas vezes o Trump ele interrompeu foram mais de 50 vezes. Ele interrompeu a fala dela por mais de 50 vezes. Cara, eu retiro meu chapéu para Hillary. Interrompido numa fala, mas não consegui perder nada. É uma coisa impressionante. Esse corte de fala perceber muito ativamente. Verdade. Eu acho que nos Estados Unidos tem essa questão muito do machismo e do racismo, e que muito se fala nessas últimas semanas, né? Mas a gente aqui sofre muito com isso, sabe? E aí eu tenho depoimentos até de uma ex-aluna que hoje é advogada, e ela falou para mim assim: se para você tá difícil, vale para mim, que sou advogada, sou negra, tá certo? E venho de baixo. Então imagina a dificuldade para mim, que é o dobro. E daí eu fui analisar, eu disse, poxa, é verdade, sabe? Mas é uma advogada que eu acho que ela é tão bonito, a maneira como ela faz a advocacia. E eu sinto muito orgulho, inclusive, dela ter sido minha aluna. E alcancei ela desde a base até ela conseguir passar na OAB. E para mim foi muito gratificante. E eu vejo quanto ela luta pelo espaço dela, porque é da mesma forma que muitos que não têm pai ou mãe advogado, se torna muito mais difícil entrar no mercado de trabalho, né? E a gente precisa muito se capacitar. Eu acho que a mulher ela tem essa grande vantagem, né? Da capacitação. Claro que você, com isso, faz algumas renúncias, né? Óbvio que você não gostaria de estar em casa, curtindo a vida, mas com seus filhos, e enfim, você não ir para curtir até a evolução, tá certo? E eu senti muito essa dificuldade no início. Hoje em dia, não, porque hoje eles curtem a fase, né, da mãe advogada. Principalmente o mais velho, mas no início ele falava assim, mas por que ela não está em casa? Porque ela está onde? E até hoje ele se preocupa. E não faz muito tempo, antes de começar a live, ele ligou para mim e fez: mãe, onde você está? Estou no escritório. Ele: tá bom, então. E ele fica ligando o tempo todo, né? Para saber onde está e o que está fazendo. Mas a gente tem muito a conquistar ainda, cara. Muita coisa a conquistar. É verdade, Ana. Uma pergunta de Caio, que na verdade, como vocês advogados estão trans, estão entrando no mercado. Obrigada pela oportunidade. Olha, a maturidade me fez entender várias coisas. E eu digo a maturidade mesmo. Quando você chega a um determinado nível de muita coisa que você já passou na vida, você começa a entender que não é no grito que você consegue as coisas, é na elegância, eu acho que, e no conhecimento. Se você tiver conhecimento, você nunca vai ser rebaixada a nada, porque você sempre vai estar no pé de igualdade e mostrar que você está sabendo daquilo ali e que você pode blindar a pessoa no pé de igualdade. Eu acho que não vamos vencer no grito. Eu acho que a gente vence na educação, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Com o tempo, isso você adquire essa postura, né? Isso. Tem gente que já nasce com esse. Eu tinha um pavio muito curto e sempre fui muito arredia. Hoje não, hoje eu tenho uma calma, uma serenidade para tratar as coisas, inclusive quando tem um problema. E aí a maturidade traz isso para você, né? E você parar, pensar. E hoje é assim, quando acontece alguma coisa comigo que eu vejo que está extrapolando, eu paro, penso, respiro para poder vir a resposta. Eu acho que isso aí é a grande sacada de ser advogada. Verdade. Mas você aprende na porrada, viu? Às vezes aprendi caindo. Ana, apanhar um pouquinho. Apanhei demais. Não nasci aqui nessa sala. Ah, eu nasci aqui agora. Não, tem muita coisa por trás disso ainda. Né? Até para a questão de liberar. Eu me lembro que na época a gente liberar o alvará e você tem que chegar lá e pelo amor de Deus, e a pessoa olhar para você de baixo para cima. E tem muita coisa assim, né? Que você pensa logo e a gente precisa batalhar muito, até no fórum, para ter esse respeito, das pessoas olharem para você e não lhe verem ali como uma qualquer pessoa que está ali passando, mas que você é um profissional e que você merece respeito, entendeu?
entendeu? E eu não peço respeito pelo que eu tenho, mas eu mereço respeito por ser essa pessoa, entendeu? Verdade. Por ter competência de ocupar o espaço que você está ocupando, Isso, ter capacidade. isso, Ana, me diz isso. em relação à mãe, a advogada mãe. O que é que você acha que você deveria pontuar? Eu sei que a gente já pincelou alguma coisa, mas o que é que Nossa. a gente poderia pontuar? É como eu te falei, né? Eu acho que as mulheres, elas sofrem muito, ainda mais por terem uma família, por ser mães, e às vezes, e por ser mãe, você às vezes está sozinha e você fazer tudo só. Então, eu tenho 2 filhos e eu tive essa dificuldade no início. Hoje em dia eu consigo driblar bem, mas no início foi bem difícil. Você conciliar a questão de ser mãe. Às vezes eu estava na audiência e de repente o telefone toca. Seu filho caiu. Venha buscar, porque ele cortou o supercílio. Lá vai você sair correndo da audiência. Pedir para liberar você da audiência, para poder você sair correndo para. Então, isso tudo são coisas que você passa. Às vezes é o horário do colégio. Eita, tá o horário do colégio, mas a audiência esticou. Ia começar às 9 horas, já são 1 hora da tarde, tem que buscar o menino no colégio. Entendeu? Então, são coisas que você, como advogada, você sofre bem, sabe? E para conciliar ser mãe, conciliar a advocacia, não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. Dá para você fazer sem problema nenhum. Eu acho que esse suporte integral da universidade, né, as demandas até das mulheres, né? E não pode ficar, né, de jeito. Ela vem sendo debatida bastante, junto com o auxílio e maior. Outra temática também que vem sendo discutida em nossa área específica, mulheres advogadas, de creche, saudários, né? Isso. Nós não temos essa facilidade, como eu falo assim, nós não temos a facilidade de chegar, não, mas eu vou ter, não que você vai se utilizar desse benefício próprio, mas nós sofremos muito. Porque, como eu te falei, é muito fácil para um juiz, um promotor, ele parar no meio da audiência e dizer, olha, eu vou ter que remarcar. Mas a gente não tem esse privilégio muitas vezes. Porque nem todo mundo é sensível. E eu acho que isso devia não ser exceção, e sim uma regra. Eu acho que as mulheres deviam ter essa prerrogativa de ser mãe e curtir a maternidade, coisa que a gente não curte a maternidade, porque a gente não tem um apoio, como eu posso dizer, efetivo, tá certo? Lógico, várias exceções, mas como mulheres advogadas a gente sofre um bocado, principalmente quando a gente é mãe. É verdade. Infelizmente, a gente ainda consegue, inclusive, casos em que mulher ela é preterida pelos homens nas contratações de escritórios, como você pontuou no comecinho da live, né? Por causa de filhos, né? Então, Isso. pequenos ou por pretender, mulheres deixam de ser contratadas, né? Isso. Bastante Demais. a valorização profissional da mulher advogada. Isso. É um... Eu, particularmente, presenciei várias vezes vários donos de escritório, inclusive escritórios onde eu trabalhei, logo no início, que eles diziam logo de cara, eu não gosto de contratar mulher, porque vocês vão casar, vocês vão querer ter filho e depois já vêm as responsabilidades e vocês não vão se concentrar. E homem é muito fácil se concentrar, mas mulher não se concentra, é muito melindrosa, chora com tudo. E tinha essas regras que eles preferiam no momento da contratação, pensar sempre no homem, mas nunca na figura da mulher, sabe? E enquanto professora também eu passei muito por isso, porque muitas vezes eles preferiam, eu vou contratar um professor homem, porque ele não vai engravidar, não vai ter licença, não vai sair no meio do trabalho. do trabalho, das aulas do semestre. Então, para mim, é melhor contratar homem é muito melhor, enfim. E eu acho que falta essa acessibilidade, né? Verdade. Léo, até a mulher na advocacia tem sensibilidade diferente para os casos. Verdade. Muito, muito. Um pouquinho Principalmente quando é caso de estabilidade, eu acho que quando... Na verdade, eu acho que a gente
tem um feeling maior de se apegar a pequenas coisas para construir um grande caso. É mais detalhista. Isso, somos mais detalhistas. Enfim, eu acho que a gente constrói com melhor afinco uma tese. Não que o homem não seja capaz, mas eu acho que a gente se pega essas pequenas coisas que fazem a diferença no final. Pois bem, Ana, na verdade a gente está chegando ao fim e eu Eu agradeço demais. gostaria demais de agradecer mais uma vez a Leonardo também pelo convite. Foi um prazer enorme com você. Essa temática é uma temática maravilhosa. É sempre um prazer. O prazer é todo meu e eu agradeço enormemente a Leonardo. Como eu disse anteriormente, eu acho que a gestão que ele vai vir a fazer, que já estava fazendo, eu acho que ele já tem esse encargo aí. Eu acho que foi vai ser um grande presidente da ATP e eu espero sucesso para ele. Ele merece muito, tem feito um trabalho, como eu te disse, eu acho que a ATP ganhou aí em live de qualquer outro associação, enfim. Eu acho que ele vai ser um grande presidente e está fazendo um trabalho muito bom. Eu acho que capacitar o advogado é um grande passo, né? E tinha muito preconceito com o advogado trabalhista. Né? Quando você não queria ser nada, vamos ser advogado trabalhista. E não é a realidade. Né? Eu já que saí querendo ser advogado trabalhista e não é porque seja mais fácil, que não é fácil. Né? Eu acho que as pessoas têm esse entendimento e aí quando caem na real, tem alguns alunos que dizem assim, e eu pensei que era fácil, eu disse, mas não é fácil, nunca foi fácil, eu nunca disse que era fácil, né? Verdade. Registrando aqui, Ana, a nossa maravilhosa Gorete Soares, conselheira seccional da UAB, da Comissão da Diversidade. Beijo, Gorete. Andressa Araújo, mais uma vez com a gente, desde o começo. Também conselheira seccional, maravilhosa. Juju Galdino. Beijo, Juju, você também maravilhosa. Olha só, as espectadoras qualificadas. São minhas fãs de carteirinha. Eu só tá aqui, na verdade, Ana, que o machismo o legado do patriarcado, ele infelizmente ainda tem força, né, na nossa profissão. Ele precisa ser enfrentado. Né? Não adianta ou dizer que ele não existe, porque ele existe sim. Existe. Não pode se fazer algo nem se fazer omissa. Precisa participar de uma construção que ela é coletiva. Né? Nós precisamos mostrar a nossa cara. Nós precisamos nos colocar no trabalho como mulheres capazes. Isso. As dificuldades que nós contamos aqui durante toda a live, elas precisam ser quebradas pelo protagonismo de cada um de vocês que estão aqui escutando hoje. Então, ao defender o feminismo, eu acredito que nós estamos defendendo uma luta só das mulheres, nós estamos defendendo a igualdade. Então, nós mulheres, nós podemos e nós precisamos fazer uma sociedade mais igualitária, mais justa, né? Nós não podemos no fato, no conformismo, né, injustificável. Então, eu acredito que todas nós precisamos fazer a diferença, construir uma história de guerreiras, de lutadoras dentro da vida, porque é isso que nós somos. Nós somos capazes de... Né? Isso. Nós somos capazes de gerar vida, nós somos capazes de soltar tudo, só precisamos acreditar. Não há nada que uma mulher não consiga. Exatamente. Já dizia minha mãe, né? Não há nada que uma mulher não consiga. Exatamente. Então é isso, Ana. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada pelo convite, viu? Foi um prazer enorme. Aprendi muito com você, Ana, querida. Tá bom, um beijo. Tchau, tchau.